Graça e paz, povo de Deus, vamos para a nossa oitava aula. O tema da aula de hoje é o cristão e seus relacionamentos. Gostaria de iniciar com uma oração. Senhor meu Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por essa jornada, muito obrigado, Pai, por estarmos aprendendo mais sobre Ti, Pai. Nos ajude a compreender essa aula e que venha a ser tudo para Sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Então, ali no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que se vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E quais são os objetivos da aula de hoje? É compreender o papel do cristão na família, entender como viver sua fé na sociedade, aprender a importância dos relacionamentos dentro da igreja, desenvolver um testemunho cristão saudável e refletir o caráter de Cristo em seus relacionamentos. A parte A dessa aula, o cristão e a família. A família foi criada por Deus e continua sendo uma das instituições mais importantes da sociedade. A igreja começa na família, a igreja começa em casa. O pai que respeita a mãe, os filhos que honram o pai e a mãe, um ensinando o outro, um apoiando o outro na jornada de Cristo. Ali em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe. Honrar significa respeitar, valorizar, demonstrar gratidão e tratar com dignidade. A fé cristã deve ser visível dentro da casa. Então, um lar do servo e da serva de Deus deve ser um lugar de paz, deve ser um lugar de tranquilidade, deve ser um lugar que reflita o amor de Cristo. Quando familiares ainda não compartilham da fé, devemos demonstrar o amor, respeito, oração e bom testemunho. Então, muitas vezes você foi o primeiro que foi alcançado pelo amor de Cristo na sua família, e aí os levantes vêm, brigas vêm, mas você deve demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas que ainda não foram alcançadas. Você deve ser diferente, você deve mostrar o que Cristo fez na sua vida. Então, aplicação prática: o primeiro lugar onde nossa fé deve ser percebida é dentro de casa. A casa é o momento, é o lugar onde começa nossa caminhada com Cristo, é aquele núcleo mais fechado que devemos demonstrar o amor de Deus. Perguntas para reflexão: como está seu relacionamento com a sua família? O que você pode melhorar dentro do seu lar? Sua família consegue perceber Jesus através da sua vida? E aqui, meus irmãos, é importante você, se sua família, todos já foram alcançados por Cristo, propõe um momento de devocional em família, de leitura da Bíblia, de oração juntos. Seus filhos tendo esse momento, eles vão crescer ali sabendo o que é Deus, a importância da Bíblia, a importância de orar, de ler a Bíblia, de ter uma vida com Deus. Então, tem esse momento, dedique ali um tempo do seu dia, nem se for durante a janta mesmo, mas para ensinar o amor de Jesus para os membros da sua família. Amém? Parte B, o cristão e a sociedade. Jesus declarou: vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, do versículo de 13 a 14. O cristão deve influenciar positivamente o ambiente onde ele vive. Nossa fé deve aparecer na honestidade, respeito, responsabilidade e excelência na maneira como tratamos os outros. Então, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, a gente já comentou, na sua família, mas também no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento com seus vizinhos, com relacionamento com pessoas que você vê na rua, você deve fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Então, no seu trabalho, dedicando, dando o seu melhor, sendo honesto, mostrando as características de Deus em você, mostrando as características do fruto do Espírito em você. Nossas palavras e atitudes nas redes sociais também devem glorificar a Cristo. Hoje em dia, esse problema é relativamente recente, mas hoje em dia, até mesmo nas nossas redes sociais, devemos passar a imagem de Cristo,
Muitas das vezes, devido a questões políticas ou time de futebol, algumas pessoas acabam esquecendo que também as redes sociais é um ambiente que Deus deve estar presente nas nossas vidas. Antes de publicar algo, pergunte: isto honra a Deus? Aplicação prática: as pessoas observam mais nosso comportamento do que nossos discursos. Nosso testemunho abre portas para o evangelho. Então, perguntas para reflexão: como sua fé influencia seu trabalho, seus estudos? Seu testemunho aproxima ou afasta as pessoas de Cristo? Então, muitas pessoas do mundo vê ali os escândalos que alguns irmãos mais fracos causam e acaba se afastando de Cristo. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas para nós aproximarmos pessoas de Cristo e não afastá-las. Existe alguma área da sua vida pública que precisa mudar? A parte C dessa aula, o cristão e a igreja. Então, já vimos como o cristão deve agir com a sua família, já vimos como o cristão deve agir na sociedade, e agora vamos comentar como o cristão deve ser dentro da sua igreja. Quando recebemos Jesus, passamos a fazer parte da nova família. A gente viu isso na aula que a gente comentou um pouco mais sobre a igreja. A igreja não é composta por pessoas perfeitas. Isso daqui é muito importante lembrar. A igreja é composta de pessoas imperfeitas que precisam de Jesus tanto quanto você, mas por pessoas que são transformadas pela graça de Deus. A comunhão fortalece nossa caminhada. Sozinhos somos mais vulneráveis, juntos crescemos, aprendemos e somos fortalecidos. Na igreja precisamos envolver paciência, perdão, humildade, amor, unidade e respeito à liderança. A unidade não significa concordar em tudo, isso é muito importante. Obviamente você não é obrigado a concordar com tudo, porém você precisa até mesmo ao discordar com respeito. Você não é o dono da razão. É importante você escutar o lado do outro. Significa permanecer unidos em Cristo, apesar das diferenças. Aplicação prática: uma igreja saudável é construída por pessoas que amam a Deus e amam umas às outras. Então, perguntas para reflexão: o que significa fazer parte da família de Deus? Como você pode contribuir para a unidade da igreja? Existe alguém que você precise perdoar ou quem você precisa se reconciliar? Resumo da aula: nossa fé deve transformar nossos relacionamentos. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você deve transformar a forma que você se relaciona com outras pessoas, perdoar quem você deve perdoar, tratar melhor todas as pessoas. A família é um presente de Deus. O cristão deve ser sal da terra e luz do mundo na sociedade. Nosso testemunho influencia outras pessoas. A igreja é nossa família espiritual. Deus nos chamou para viver em amor e unidade. Versículo para memorizar ali no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, versículo 39, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a força desse versículo. Então, como devemos tratar os outros, como devemos amar os outros, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser amado. Desafios da semana: leia Colossenses e Efésios, faça uma atitude prática de amor dentro da sua família. Então, saia da rotina, saia da sua zona de conforto, faça ali alguma coisa diferente que demonstre seu amor pelos membros da sua família. Procure encorajar alguém da igreja. Então, se você vê essa semana um irmão que está desanimado, que está passando por um momento difícil, procure ajudá-lo, procure encorajá-lo. Ore por seus relacionamentos. Então, durante sua oração diária, ore pedindo ajuda para Deus, que venha transformar seus relacionamentos, que Deus venha ajudar você a perdoar as pessoas que você tem que perdoar. Ore pedindo a Deus que você seja diferente, que você venha transmitir o amor de Cristo à humanidade. Então, para finalizar essa aula, vamos fazer nosso período de oração. Senhor, ajude-me a refletir o caráter de Cristo em todos os meus relacionamentos, que minha família, meus amigos, meus colegas e minha igreja possam ver o teu amor através da minha vida. Ensina-me a viver em unidade, humildade e amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.